Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade no nosso curso. Na aula de hoje, nós vamos tratar ou continuar tratando do item 6, só que agora nós vamos focar na parte de requisitos legais e outros requisitos. Item extremamente importante, assim como a alta direção, para a implantação do sistema de gestão ambiental. Então vamos ver o que a norma fala para a gente. Ela diz lá no item 6.1.3 que a organização deve determinar e ter acesso aos requisitos legais e outros requisitos relacionados aos seus aspectos ambientais. Determinar como esses requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização. Levar requisitos legais e outros requisitos em consideração quando estabelecer, implementar e melhorar continuamente seu sistema de gestão ambiental. A organização deve manter informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos. O que ele está trazendo aqui para a gente? Né? O que a norma está pedindo para que a gente faça? Que nós façamos o levantamento de todos os requisitos legais dentro da característica da organização e os requisitos que vão estar interligados com esse contexto e atendê-los. Não simplesmente atendê-los, mas também evidenciar como isso está sendo atendido. Então você vai ter leis federais, leis estaduais, municipais, enfim, toda essa parte de legal, né, da organização, você vai ter que registrar isso, você vai ter que evidenciar isso através de uma planilha ou de alguma maneira que for característico à sua realidade. Então, você vai fazer o trabalho de olhar para os processos, aquele mapeamento de processo que a gente fez no começo da aula, você vai olhar para ele e cada atividade que você tem, você vai fazer um comparativo com os requisitos legais, ou seja, com a legislação vigente. E aí você vai verificar se você está atendendo, se você não está atendendo e o que você vai fazer para atender essa norma, esse requisito legal. Então é importante você registrar, evidenciar, não simplesmente que você diz que está atendendo ou não, mas como que você está atendendo também. Esse evidenciar de como está atendendo pode ser na prática também. Tá? E depois a norma vai falar no item 6.1.4 o planejamento das ações. Então, você levantou todos os seus riscos e oportunidades, levantou seus requisitos legais e agora você vai elaborar o seu plano de ação. E como que funciona esse plano de ação? A norma diz aqui pra gente: tomar ações para abordar os seus riscos, abordar os seus aspectos ambientais significativos, seus requisitos legais, riscos e oportunidades identificados no 6.1.1. Como integrar e implementar as ações nos processos do seu sistema de gestão ambiental ou outros processos de negócio. Avaliar a eficácia das suas ações e, ao planejar essas ações, a organização deve considerar suas opções tecnológicas e seus requisitos financeiros, operacionais e de negócios. Então, você vai montar o seu plano de ação. Tem uma ferramenta bem fácil e boa para você aplicar nessa hora, que é a ferramenta 5W2H. Eu vou falar um pouco mais para frente nesse curso. E aí você vai pegar todos esses levantamentos que você fez e você vai aplicar na ferramenta. E aí ele vai ter lá, você identificou seus aspectos ambientais significativos? Identifiquei. Como que você vai fazer ou o que você vai fazer para minimizá-los ou mitigá-los? Então esse é o primeiro ponto. Você vai jogar lá na ferramenta e aí você vai ter o plano de ação para resolver ou para atender esses aspectos ambientais significativos. Depois, requisitos legais, a gente acabou de falar. Você identificou todos eles e você vai atender. Como que você vai atender? Através do seu plano de ação. E aí você vai descrever qual é o plano de ação que você vai executar. E depois, os riscos e oportunidades identificados. Então, você fez todo esse levantamento e vai colocar nessa ferramentazinha 5W2H. Coloquei lá nessa ferramenta, está resolvido o meu problema? Ou é o suficiente? Não, não é o suficiente. Você vai ter que dizer se aquelas ações que você determinou, se aquelas ações que você apontou como sendo necessárias para a redução ou mitigação desses levantamentos que você fez, você vai verificar a eficácia. O que significa? Implantei a medida, implementei, ela deu resultado? Ela foi significativa? Ela resolveu o problema? Se ela não resolveu, você vai ter que planejar e vai ter que adotar outra medida de ação. Então, a norma pede para que a gente possa acompanhar e verificar a eficácia
dessas ações que você vai elaborar. Então, resumindo, vou levantar todos os aspectos e ambientais, os requisitos legais, pegar os riscos e as oportunidades, vou elaborar um plano de ação com base na ferramenta 5W2H, que a gente vai ver um pouco mais para frente, e depois dessas ações implantadas, você vai colocar, ou melhor, você vai verificar a eficácia, se essa ação que você adotou foi suficiente para resolver o problema, mitigar, minimizar, atender o aspecto legal, atender aos riscos e às oportunidades levantadas. Inclusive, quando você estiver elaborando esse plano de ação, você vai olhar também para o parque tecnológico que a empresa tem, a tecnologia que está disponível no mercado, a empresa tem recurso financeiro, tem recurso de mão de obra ou tem recurso espacial, ou seja, de espaço para implementar essas ações. Você vai ter que analisar tudo isso. Então é nesse ponto que a norma pede para a gente. Bom, a gente encerra a aula de hoje por aqui e eu encontro vocês na nossa próxima aula.